Há 30 anos, em 1985, um grupo de pessoas que moravam aqui nessa cidade decidiram se reunir. E começaram a estudar a doutrina espírita vindo de outros estados da federação, muitos dos quais já praticantes e estudiosos da doutrina, decidiram se organizar. Os primeiros estudos começaram na casa de um dos irmãos, e essa necessidade de organizar o movimento espírita aqui em Vilhena foi crescendo. Ao longo dos anos, isso foi fermentando no coração desses irmãos. E em 1986, eles se reuniram verdadeiramente e foi aí o nascimento jurídico do Centro Espírita Allan Kardec de Vilhena. A primeira sede ficou na Avenida Marechal Rondon, antigo Pica-Pau. E ali nós tínhamos as palestras públicas e os passes e a evangelização infanto-juvenil. O movimento cresceu e o espaço ficou muito pequeno para que a nossa história e os nossos trabalhos fossem divulgados. Logo mais, a primeira sede foi construída, onde hoje é o Centro Espírita Allan Kardec de Vilhena, na Avenida Presidente Inácio. Allan Kardec, nos Prolegômenos do Livro dos Espíritos, esclarece que o movimento espírita tem por finalidade promover e realizar o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita, colocando ao alcance e serviço de todos os seres humanos, cumprindo assim a sua missão, que é de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Alicerçado nesta diretriz e ainda visando a difusão dos ensinamentos do Mestre Jesus à luz do entendimento espírita, é que o Centro Espírita Allan Kardec de Vilhena oferta várias atividades voltadas ao público e também aos seus trabalhadores. Adoro dos encontros espíritas que tem, das atividades da casa que tem. Faz com que o meu final de semana seja produtivo, seja bom. Objetivando levar luz, consolo e entendimento àqueles que buscam o conhecimento espírita, realizamos semanalmente as palestras públicas, onde se estuda os princípios da doutrina espírita, sempre primando pela evangelização e, assim, a evolução moral e intelectual do homem. Logo após, segue-se a aplicação dos passes e a entrega de água fluidificada, recursos esses destinados à harmonização física e psíquica. No capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Paulo diz: Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Assim, na busca pelo exercício pleno da caridade, o Centro Espírita Allan Kardec de Vilhena desenvolve atividades de promoção e assistência social. E são elas: O Enxoval do Bebê, realizado todas as terças-feiras às 15 horas, atendendo gestantes, auxiliando-as na confecção do enxoval do bebê que irá nascer, além de ofertar orientações sobre a saúde da mãe da criança, orientações evangélico-espírita e muito mais. E anualmente, visando arrecadar fundos para a aquisição dos materiais utilizados na confecção dos enxovais, realiza-se no mês de maio o tradicional chá do bebê. Um delicioso momento de confraternização e vivência cristã. Esse trabalho que a Casa Espírita aqui de Vilhena desenvolve é de suma importância, causa um bem extraordinário, inimaginável às vezes, que essas pessoas abnegadas que frequentam essa casa, principalmente os obreiros que
diuturnamente aqui trabalham, né, de modo voluntário, certamente desempenhando a sua missão aqui nessa existência. Então a casa espírita é uma casa de extrema importância e que todos possam, né, participar desses momentos extraordinários de elevação espiritual e de conforto. A tradicional sopa, como prática amplamente difundida no movimento espírita brasileiro, realizada aos sábados, às 8 horas da manhã, onde se recebe pessoas em condição de carência social, econômica, moral e espiritual, ofertando não só o pão material, mas sobretudo o pão espiritual, que nutre por toda a eternidade. Mas eu tenho certeza que aqui nessa sopa, nessa refeição que é feita, a gente só aprende. Cada sábado que a gente trabalha aqui é um aprendizado para nós, é um bem-estar para a gente, que até a gente fica às vezes emocionada assim, de falar, sabe? Mas eu sempre falo que até que eu puder andar, que eu puder, eu quero trabalhar nesse trabalho. O Bazar Beneficente, realizado para arrecadação de fundos para o centro e também para custeio de despesas, como a inscrição e viagem da Mocidade Espírita para a participação no Emero, Encontro da Mocidade Espírita de Rondônia, realizado anualmente. O bazar é muito importante, não só para as pessoas que vêm aqui em busca do material para elas, né, vestirem, como também para nós, trabalhadores, que nos melhoramos a cada dia, tirando de nós o egoísmo, a vaidade e aprendendo a conviver com os nossos irmãos. Isso é muito importante, o auxílio, a caridade. Na verdade, o nosso trabalho aqui é uma ajuda mais para nós do que para as pessoas que nós auxiliamos. Para a gente aprender a corrigir os nossos próprios erros, para ficar mais calmo, se melhorar, né, assim mesmo, a cada dia. E para nós é muito gratificante o serviço que, além de a gente estar auxiliando as pessoas, estamos auxiliando a nós mesmos, né? Tem-se ainda os grupos mediúnicos que são essenciais à consolidação da doutrina espírita. A doutrina espírita teve uma influência muito grande na minha vida, principalmente para a evolução moral. No momento que eu conheci a doutrina, eu estava passando por muitas dificuldades emocionais. E através do estudo, através da prática, através do trabalho, através da harmonização com todo o plano espiritual, as coisas só foram melhorando na minha vida. Além de ser acolhedora, a doutrina também nos impulsiona a fé raciocinada, né? Os grupos mediúnicos, ao total de 4 grupos, que se reúnem às quartas, quintas-feiras e sábados, onde se busca o socorro dos espíritos encarnados e desencarnados, levando lenitivo consolo e esclarecimento às suas dores. Não se pode esquecer do Coral Renascer, que nos traz as mais belas canções do cancioneiro espírita. Sob a regência da maestrina Márcia Aranda, o grupo se reúne aos domingos para ensaios e faz diversas apresentações, trazendo harmonia e paz aos ouvintes. Dos estudos sistematizados, segundo Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, item 8, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Por essa razão, são oferecidos cursos sistematizados e regulares, nos moldes propostos pela Federação Espírita Brasileira, e são eles: Estudo sistematizado da doutrina espírita, que é uma reunião privativa de grupos que visa ao estudo metódico, contínuo e sério do espiritismo,
com programação fundamentada na codificação espírita, constituída pelas 5 obras básicas de Allan Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, com uma turma às sextas-feiras e outra aos sábados. EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, também uma reunião privativa de grupos que ocorre aos sábados e visa o estudo mais aprofundado do espiritismo, destinados àqueles que já concluíram o ESD, com uma turma aos sábados. EPM, estudo e prática da mediunidade, destina-se a pessoas adultas que possuam conhecimento básico da doutrina espírita, que já tenham concluído o ESDE, sejam frequentadoras e colaboradoras nas atividades do centro espírita, portadoras ou não de mediunidade ostensiva, dotadas especialmente de psicofonia, psicografia, vidência e audiência, e que pretendam aprofundar o conhecimento doutrinário no campo da mediunidade. O grupo de estudo se reúne aos domingos. Estudo de O Livro dos Espíritos, grupo que se reúne aos sábados, com o fim de estudar a primeira obra da codificação kardeciana, O Livro dos Espíritos. Evangelização espírita da infância e juventude, atividade de estudo e vivência da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus de forma sistemática, metódica, atendendo e esclarecendo crianças e jovens na faixa etária de 3 a 21 anos, sendo ofertada no Centro Espírita Allan Kardec aos sábados, nos períodos matutino e vespertino. Programa de atendimento espiritual. Conjunto de atividades que visa atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral, se dando aos domingos, no período noturno, com início às 19 horas. Reciclagem, idealizado pela trabalhadora Ana Neri, visa a atividade não só a proteção do meio ambiente, mas também a conscientização ambiental, promovendo o recolhimento de materiais recicláveis que são levados por diversas pessoas até o centro, posteriormente separados e vendidos, sendo o produto da venda destinado à manutenção da atividade da sopa. Trabalhamos há mais ou menos 8 anos na separação dessa reciclagem. E essa reciclagem que separamos é doada pelas pessoas que frequentam a casa e por aqueles que têm admiração pelo nosso trabalho. É um trabalho que nos dá enorme satisfação de podermos fazer aquilo que a maioria das pessoas não querem fazer. A livraria e biblioteca. Agradável espaço de convivência, divulgação e vivência da doutrina espírita, onde se pode adquirir ou emprestar as obras básicas do espiritismo e outras obras complementares que guardem fidelidade aos postulados e princípios doutrinários. A livraria tem por prioridade divulgar as obras de Kardec, as obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, porque sabemos que são obras doutrinárias. É claro que nós também temos livros como romances, mas a prioridade nossa são as obras de Kardec, porque sabemos que a doutrina espírita está codificada nessas obras. Anualmente, a Federação Espírita de Rondônia oferece aos centros espíritas do estado cursos voltados à capacitação dos trabalhadores, sempre seguindo o plano de trabalho da Federação Espírita Brasileira. Momentos esses que são de muito estudo, reflexão, aprendizado e integração. A cidade de Vilhena cresceu e, com ela, o movimento espírita. Com isso, surgiu a necessidade de se ampliar o atendimento de mais pessoas em outros bairros mais distantes. Assim, como o inegável apoio da espiritualidade superior, surge a grande oportunidade de se edificar uma nova casa espírita. Pelas mãos do confrade Bartolomeu,
fora repassado ao Centro Espírita Allan Kardec de Vilhena a sede de uma entidade assistencial que encontrava-se desativada. E ali nasce o Centro Espírita Nosso Lar, que o concurso dos trabalhadores do SEAC tem dado os seus primeiros, mas firmes passos. Muitos foram os irmãos que passaram por essa casa espírita. Muitos deixaram sua história, suas marcas e o seu contributo indelével para o movimento espírita vilhenense, do estado de Rondônia e certamente para o movimento espírita no Brasil. A Federação Espírita de Rondônia, como entidade em nosso estado que agrega as casas espíritas, tem uma preocupação muito grande de tentar estabelecer em todas as cidades do nosso município, de Vilhena até Guajará-Mirim, núcleos de estudo e de atendimento espiritual. Aqui na cidade de Vilhena, nós temos no Centro Espírita Allan Kardec este primeiro e mais antigo núcleo. É um centro parceiro em toda essa região, auxiliando no desenvolvimento do movimento espírita. Comemorar 30 anos da nossa casa espírita é de muito orgulho para nós, porque nós sabemos que esta casa é um ponto de luz para a nossa cidade. Conhecer a doutrina e estudar a doutrina representa o entendimento da vida de uma maneira diferenciada, porque ali não só estudamos, mas também nos tratamos e nos tornamos criaturas melhores. O importante é que a doutrina espírita ela nos traz a responsabilidade sobre os nossos atos. Nós estamos ali porque gostamos, porque esse trabalho nos desenvolve tanto na parte intelectual quanto na parte espiritual. É um desenvolvimento bastante gratificante. Entendemos que a doutrina cristã, ela tem duas palavras que são a síntese no nosso entendimento, que Jesus gostaria que nós vivenciasse na intimidade do coração e da consciência e também nas relações com as demais criaturas, que é o amor e a humildade. A doutrina espírita na minha vida fez uma grande diferença. Até porque a profissão que a gente exerce, a gente lida muito com a dor, com o sofrimento e, às vezes, o desespero das pessoas, né? Não só como a gente vivenciou isso, como a gente teve isso no ambiente familiar. E a doutrina espírita veio esclarecer, veio consolar e, acima de tudo, né, trouxe um norte para a vida da gente, né? Respondendo os questionamentos que a gente tinha e, acima de tudo, dando uma nova oportunidade de visão da vida e do mundo que nós vivemos. Parabéns, Centro Espírita Allan Kardec, pelos seus 30 anos, esclarecendo consciências e consolando corações. Parabéns a todos os trabalhadores desta legítima seara de luz. Que a história do Centro Espírita Allan Kardec se perpetue no tempo, para que assim a doutrina espírita leve luz e entendimento a todos os corações sedentos de amor, de paz e de luz.